Eu me recordo bem de quando tinha por volta de 7 anos e morava no interior. Lá pelo fim da tarde, quase quando o dia estava indo embora, eu adorava ir brincar num terreno abandonado que ficava a algumas quadras de casa. Hoje admito que pode parecer estranho imaginar uma criança andando sozinha por ruas pouco iluminadas, mas naquela época minha família não enxergava tanto risco. Também não sabíamos direito que tipo de coisa a gente poderia encontrar. O tal terreno de cara não chamava muita atenção. Uns bancos de cimento já gastos, umas árvores plantadas meio sem ordem e um espaço improvisado onde a molecada do bairro jogava bola ou soltava pipa. Com o tempo resolveram montar ali um parquinho de ferro que já estava enferrujando e espalharam areia em volta para suavizar os tombos. Muitos pais sentavam nos bancos para vigiar as crianças ou bater papo. De vez em quando minha mãe, a dona Laura, fazia o mesmo, mas tinha dia em que eu aparecia por lá sem nem avisar. Foi numa dessas tardes que conheci a Valéria, uma menina meio tímida que sempre levava uma garrafa de refrigerante para dividir com a galera. Ela morava com a mãe e o padrasto em uma casa não muito longe. A gente conversou algumas vezes, pegou amizade e logo outras crianças foram se juntando, formando uma turminha que se encontrava quase todo fim de tarde. Lembro que minha mãe sempre me dava o mesmo recado antes de eu sair. Não vai muito longe e volta quando escurecer, entendeu? Eu obedecia pela metade. Às vezes perdia a noção do tempo porque era gostoso correr pela grama ou empurrar o balanço feito de pneu e corda. Quando eu dava uma espiada nos bancos, via minha mãe de longe, fazendo um sinal para eu ir embora antes de ficar tarde. Mas em várias ocasiões, eu topava com outra mulher sentada ali. A postura lembrava a da minha mãe, o cabelo preso num rabo de cavalo, até as roupas eram parecidas. De longe, eu achava que era ela. Só que, quando chegava mais perto, reparava uma coisa estranha. Aquele rosto não batia com o da mamãe que eu via em casa. Era um semblante frio, como se não sentisse nada. Num dia desses, a Valéria veio até mim toda empolgada. Vai ter bolo lá em casa amanhã. Minha mãe quer que vocês apareçam. É meu aniversário e eu quero todo mundo lá. Eu aceitei na hora. Combinamos de nos encontrar no terreno no fim da tarde e depois iríamos juntas para a festa. Quando chegou o dia, a Valéria veio com a mãe dela, a dona Vera, para buscar nosso grupo. Só que eu era a única sem autorização oficial porque não tinha comentado nada com a minha mãe. Mesmo assim, quando olhei para o banco de cimento, lá estava a dona Laura. Ou pelo menos eu achei que fosse. Fiz sinal de que ia com a Valéria e aquela mulher apenas balançou a cabeça de leve, como se concordasse. A gente andou alguns metros e de repente ouvi uma voz atrás de mim. Filha, para onde você vai? Olhei e vi a minha mãe de verdade, parada perto de outro banco, um pouco mais afastada. Fiquei confusa. Então, de fato, eu tinha visto alguém igual a ela há poucos segundos? Preferi não questionar na hora. Fui até minha mãe e expliquei tudo. Ela acabou deixando eu ir com a condição de voltar cedo. Parecia preocupada, mas me liberou. A festa na casa da Valéria foi simples e gostosa. Bolo de coco, salgadinho e refrigerante. A dona Vera ainda serviu cuscuz para quem quisesse algo mais leve. Quando a noite começou a chegar, o padrasto da Valéria se ofereceu para me deixar na esquina perto de casa, de carro. Mas eu quis bancar a independente. Não precisa, eu moro a uns 5 ou 6 quarteirões daqui e conheço o caminho. Vou rapidinho. Ele insistiu, mas eu fui firme. Saí sozinha, apressando o passo para chegar antes de o breu tomar conta. Não chovia, mas o vento estava forte, levantando poeira e empurrando umas folhas secas pelas calçadas. Passo a passo, eu ouvia o zunido da ventania no meu ouvido. Eu carregava um pedaço de bolo embrulhado num pratinho de plástico, segurando firme no peito para não derrubar. Em certo ponto, as luzes da rua começaram a falhar. Vários postes apagados, e eu seguia quase tateando para não tropeçar. Até que o chão sumiu sob meus pés. Pisei em falso e fui parar num buraco estreito e fundo, talvez aberto pela prefeitura para arrumar encanamentos ou algo assim. A pancada foi forte. Bati a perna esquerda e o quadril em algum pedaço de concreto. Ouvi um estalo seco quando minha cabeça encostou na lateral da vala. A dor tomou conta, a visão escureceu e só consegui soltar um gemido abafado antes de apagar. Quando recuperei a consciência, não fazia ideia de quanto tempo tinha passado.
Minha roupa estava coberta de poeira e suor, e o bolo que eu protegia estava espalhado pelo chão. Uma dor terrível pulsava em todo o corpo. Mexi as mãos e vi que conseguia mexer os dedos, mas na hora em que tentei erguer o tronco, fiquei paralisada. Havia alguém me olhando lá de cima, na beira do buraco. A lua iluminava parte daquele rosto. No escuro vi cabelo comprido preso e reconheci a roupa simples que minha mãe costumava usar. Mas o rosto não era o da minha mãe. Parecia muito com o dela, mas sem vida, sem emoção. Meus olhos se encheram de lágrimas, sem saber se era pelo sofrimento ou pelo medo. Tentei pedir ajuda, mas tudo que saiu foi um ronco fraco de dor. Por alguns segundos achei que podia ser um delírio causado pela pancada. Mesmo assim, aquela figura não saiu do lugar, me observando em silêncio, sem mexer um músculo. O tempo parecia ter parado. Eu queria gritar, mas a garganta não obedecia e cada tentativa de respirar fundo doía no peito. Não sei dizer quanto tempo fiquei assim, mas em algum momento ouvi vozes ao longe. Alguém gritava meu nome. Reconheci o jeito do meu irmão mais velho, Arnaldo, que provavelmente tinha reunido alguns vizinhos para me procurar. As vozes foram se aproximando e, de repente, lanternas iluminaram minha direção. Consegui soltar um grito único, quase irreconhecível, mas que serviu para mostrar onde eu estava. "Ela está aqui!" Ouvi alguém gritar lá de cima. A pessoa que me vigiava foi se afastando até sumir na escuridão. Então meu irmão, meu pai e mais 2 vizinhos jogaram umas cordas e me ergueram com cuidado. Eu chorava, tremendo de dor e pavor, mas agarrei as mãos deles com toda a força que tinha. Vi minha mãe correndo para me abraçar, o rosto tomado pela preocupação. Naquele instante, procurei ao redor a figura que estava ali, mas não havia mais ninguém. Fiquei mais de uma semana de repouso, indo ao posto de saúde para tratar de uma costela trincada e de um corte na cabeça. Minha mãe me olhava diferente, talvez se culpando por não ter ido me buscar ou por eu ter saído sem permissão. Apesar do descanso e do cuidado, o pior eram os pesadelos. Em algumas noites eu acordava assustada, achando ouvir alguém chamar meu nome no corredor. A voz parecia com a da minha mãe, mas um pouco mais grave, mais seca. Um tempo depois voltei ao terreno abandonado, mas nunca mais sozinha. Minha mãe não deixava eu sair sem companhia. Mesmo assim, toda vez que passava pelos bancos de cimento, ficava com a impressão de que alguém me observava. Cheguei a perguntar para a Valéria: "Você já notou alguma mulher parecida com a minha mãe sentada por aqui?" Ela me olhou confusa. "A sua mãe hoje nem veio, né? Acho que não tem ninguém daquele lado." Com o passar dos meses, me acostumei com essa sensação de estar sob algum olhar. Em dias de chuva ou quando estava escuro, eu evitava lugares desertos, mas a imagem daquela mulher não saía da minha cabeça. Certo dia, meses depois, minha mãe me mandou na quitanda para comprar uns legumes. No caminho, passei perto de um campo de futebol abandonado, com grades quebradas e boatos de que gente estranha se reunia por lá de noite. Foi ali que ouvi de novo: "Filha, vem cá." Era a mesma voz. Meu corpo travou na hora. Espiei de rabo de olho, tentando não entrar em pânico, mas lá estava ela, do outro lado da grade, me chamando com a mão. Tentei ignorar e andei mais depressa. Ela chamou de novo, mais insistente. Senti que se eu parasse, minhas pernas iriam desabar de medo. Só voltei a respirar direito quando dobrei a esquina. Desde então, essa figura aparece de vez em quando em situações aleatórias. Às vezes, vejo o rabo de cavalo e a roupa simples no meio de uma multidão no mercado. Outras vezes do outro lado da rua. É uma presença que não me ataca, mas me deixa travada por dentro. Já pensei em 1000 explicações. Pode ser fruto da minha cabeça, alguma sequela do acidente. Mas não dá para negar que sempre que a enxergo, a sensação de estar perto da morte pesa nos meus ombros. Hoje, com meus 30 e poucos anos, convivo com essa incerteza. Minha mãe, a dona Laura, se foi há alguns anos, e toda vez que sinto falta dela, lembro imediatamente daquela figura que tantas vezes confundi com a mamãe de verdade. Em algumas noites, ainda sonho com o buraco, com a dificuldade de respirar. E acordo achando que ouço aquela voz chamando do outro lado da porta. Por enquanto, tudo o que faço é respirar fundo e seguir meu caminho, torcendo para que essa presença não decida me puxar de vez para o escuro.
Já faz quase 12 anos que moro sozinho, sempre em apartamentos pequenos. Nunca liguei muito para ter espaço sobrando. Só precisava de um canto razoável e barato para não pesar no bolso. Eu trabalho num restaurante de comida caseira, especializado em pratos típicos da região. Fazia tempo que eu não tirava férias, mas as coisas iam até que bem, pelo menos até a crise econômica apertar. Com o movimento caindo, a direção começou a falar em possíveis cortes de pessoal ou até fechamento temporário. Tentei não pensar muito nisso, mas a incerteza já me deixava ansioso. Naquela semana complicada, tudo pareceu desandar de vez. Numa noite, depois de um turno bem cansativo, eu estava dentro do ônibus voltando para casa e conferindo as mensagens num grupo de colegas do restaurante. O gerente Marcos tinha comentado mais cedo que a situação era grave. Mesmo assim, eu ainda guardava um fiapo de esperança de que fosse só mais um alerta exagerado. Então, pouco antes de descer no meu ponto, o celular vibrou de novo. Pessoal, a partir de amanhã o restaurante fecha por tempo indeterminado. Estou arrasado. Foi um choque enorme ler aquilo. Eu sabia que a crise não estava fácil, mas não esperava algo tão repentino. Desci do ônibus quase no automático, tomado por um misto de desespero e raiva contida. Caminhei pelas ruas escuras de cabeça pesada até chegar ao meu prédio. Entrei no meu apartamento de um cômodo só, acendi a luz e larguei minha mochila num canto. Sentei na cama sem ter ideia do que fazer. Passei alguns minutos encarando o teto, pensando em como pagaria as contas ou quanto tempo ficaríamos sem receber. A impotência me deu uma vontade enorme de largar tudo e sair correndo por aí, como se isso pudesse me livrar do que eu estava sentindo. Levantei de repente, calcei meu par de tênis e peguei um boné velho. Sem pensar duas vezes, deixei o celular para trás, joguei as chaves no bolso e saí. Andei rápido pelas ruas estreitas do bairro, procurando algum lugar familiar que me fizesse relaxar. Depois de algumas quadras, dei de cara com o parque onde costumo caminhar nos fins de semana. Geralmente dou 3 ou 4 voltas na pista e depois sento num banco para observar quem passa. Mas naquela noite minha cabeça estava a mil. Em vez de ficar tranquilo, senti uma vontade louca de colocar para fora toda a raiva. Respirei fundo e disparei numa corrida intensa sem medir ritmo, ignorando a respiração descompassada e o suor escorrendo. Corri com tanta fúria que logo deixei o parque para trás e segui em direção ao meu apartamento por outro caminho, que passava por ruas mais vazias. Eu não pegava aquela rota fazia tempo. Alguns meses antes, costumava voltar do parque por ali quando estava treinando pesado, fazendo barras e exercícios na área pública. Naquela noite minha raiva era tanta que não notei o perigo de cruzar vias movimentadas, nem as esquinas mal iluminadas. Pulei um canteiro para cortar caminho, mas meu pé esquerdo bateu numa elevação do meio-fio. Foi tudo tão rápido que não tive reação. Pisei em falso, escorreguei e, ao tentar compensar com a outra perna, torci o tornozelo direito. No começo não senti dor, só um impacto forte no pé. Uns segundos depois, quando tentei me levantar, percebi meu tornozelo esquentando e latejando. Apoiei o corpo na perna machucada para ver se conseguia ficar de pé, mas senti uma pontada aguda. Quando olhei para baixo, vi um arranhão feio na altura do tornozelo e um inchaço subindo pela canela. Fiquei preocupado pensando que poderia ter fraturado algo. Naquele instante, só consegui pensar no gasto que eu teria se precisasse de hospital. Como vou bancar isso se a gente nem sabe quando o restaurante vai voltar? Pensei com o coração disparado. Olhei ao redor e notei que estava numa esquina meio esquecida, onde a rua virava uma travessa sem saída. Mas tinha um atalho para quem quisesse encarar um beco estreito e pouco iluminado, em formato de L, ladeado pelos fundos de prédios antigos e muros altos. Eu já tinha usado aquele caminho antes, mas acabei parando depois de um susto que levei. Na época, tinha encontrado algo muito esquisito por lá. Me apoiei num poste para ver se conseguiria ao menos caminhar mancando. Voltar ao parque significava andar mais algumas ruas até chegar numa avenida maior, o que ia demorar. Já era bem tarde e não passava quase ninguém ali. Pensei em chamar um carro por aplicativo, mas lembrei que meu celular tinha ficado em casa. Não me restava alternativa além de atravessar o beco, rezando para não encontrar ninguém no caminho. Comecei a andar com dificuldade, tentando não forçar muito o tornozelo.
cada passo me lembrava do que tinha acontecido ali meses antes. Numa noite, voltando do parque, ouvi um psiu que me congelou. Parecia vir de algum lugar acima. Quando olhei para o alto, enxerguei uma mulher apoiada na janela do segundo andar de um prédio que, se não me falha a memória, era uma escola pública antiga e desativada. Ela fez sinal para mim, como se quisesse chamar minha atenção, e parecia desesperada. "Moço, por favor, minhas chaves caíram aí na calçada. Você pode pegar para mim?" Minha primeira reação foi acreditar. De fato, tinha algo metálico brilhando perto de um monte de folhas. Caminhei até lá, meio desconfiado. Quando me abaixei para pegar, jurei que estava prestes a encostar em algo sólido, mas de repente não encontrei nada. As chaves simplesmente sumiram. Olhei para cima e ela também não estava mais lá. Pensei que a má iluminação podia ter me enganado, que eu talvez tivesse visto um reflexo qualquer. Dei de ombros e segui meu caminho. No dia seguinte, já tinha esquecido, colocando tudo na conta da minha imaginação ou de alguma brincadeira de mau gosto. Só que naquela mesma semana, passei de novo pelo beco de noite e ouvi o mesmo psiu. Lá estava ela outra vez, no mesmo lugar, mas agora dava para ver claramente um fio preso a um molho de chaves. Quando me aproximei, vi que ela puxava o fio para cima como se quisesse brincar comigo. Fiquei assustado e irritado. De longe, ela gritou: "Você pode jogar de volta para mim?" A estranheza daquilo tudo fez com que eu simplesmente seguisse em frente sem responder. Apressei o passo e fingi que não tinha ouvido. Foi então que, perto das trepadeiras que cobriam o muro, ouvi outro psiu praticamente do meu lado. Virei rápido e só percebi um par de olhos e um sorriso aparecendo num vão escuro. Eu tinha certeza de que era a mesma mulher, só que agora surgindo no meio das plantas. Meu coração disparou e eu corri até chegar em casa sem nem olhar para trás. Desde aquele dia nunca mais voltei a passar ali de noite. Só que agora, com o tornozelo doendo, não tinha opção senão encarar aquele canto de novo. Baixei a cabeça, focando no chão para não virar o pé outra vez. Mas a tensão só crescia conforme eu avançava pelo beco, cercado pelos muros altos. Andei tentando não fazer barulho, como se isso pudesse me deixar invisível para qualquer um que estivesse espreitando. A noite estava mais gelada que o normal, e qualquer rajada de vento parecia um sopro cortante na nuca. Cheguei perto do prédio abandonado. Pelo que ouvi por aí, foi escola até ser interditada por problemas estruturais. Em algum momento, começou uma reforma que nunca foi terminada por falta de verba. O prédio continuava lá, escuro, sem sinalização de segurança, mas com janelas que ainda aparentavam ter algum vidro sujo ou quebrado. Tentei não olhar para cima, mas a curiosidade falou mais alto. Quando finalmente olhei, senti o coração apertar. No segundo andar, dava para ver alguém parado como se estivesse à minha espera. Não dava para distinguir direito, mas o formato lembrava uma mulher de cabelos compridos, apoiada no parapeito. Me esforcei para não parar de andar. A cada passo a dor latejava no tornozelo. Minha vontade era cair no chão e rastejar se fosse preciso, só para sair dali o mais rápido possível. Quando passei bem embaixo daquela janela, não ouvi o psiu dessa vez. Ela só continuou ali, me acompanhando com o olhar. Aquela falta de qualquer som deixava tudo ainda mais perturbador. Um arrepio correu pelo meu corpo, mas tentei fingir que nada acontecia, ignorando o vulto parado acima de mim. Segui em frente, mancando, até chegar na parte do beco onde as trepadeiras se espalhavam pelo muro. Não resisti e olhei de canto de olho, morrendo de medo de ver de novo um par de olhos me encarando. Não vi nada. Mesmo assim, o nervosismo só aumentava. A escuridão parecia engolir tudo, e o silêncio daquela hora da noite deixava qualquer ruído, até pisar numa folha seca, mais marcante. Por fim, alcancei o final daquela passagem, onde tinha um portão enorme de metal enferrujado. Reconheci esse portão como uma das saídas de emergência da antiga escola. A pouca luz de um poste distante me deixou ver um aviso oficial colado ali. Proibida a entrada, edificação condenada, risco de desabamento. Parecia um alerta bem antigo, provavelmente das autoridades que interditaram o prédio. Foi quando me dei conta de que, em teoria, ninguém deveria estar usando aquele lugar. Virei instintivamente para trás, como quem não acredita no que acabou de ver. Na janela do segundo andar, não tinha mais ninguém,
mas eu sentia que havia algo na escuridão, mesmo sem conseguir enxergar. Era como se um olhar me perseguisse sem se revelar. Engoli em seco e respirei fundo. Talvez seja alguma pessoa em situação de rua que se instalou ali, pensei, tentando achar um motivo racional. Mas ao mesmo tempo lembrei de como aquele molho de chaves tinha desaparecido diante dos meus olhos. Nada ali parecia fazer sentido se fosse só brincadeira. Quando saí do beco e cheguei na calçada mais larga, eu já tremia de dor e de medo. Me arrastei até meu prédio, que ficava a cerca de 2 quadras. Cada passo vinha acompanhado de um turbilhão de perguntas sem resposta. Quem era aquela mulher? Como ela conseguia estar tanto na janela quanto entre as trepadeiras, quase ao mesmo tempo? E por que eu ainda sentia que havia algo estranho ali, como se o lugar escondesse uma história mal resolvida? Quase 1 hora depois, já estava no meu quarto tomando um banho quente para ver se relaxava. Passei pomada no tornozelo, enfaixei o pé e deitei, mas o sono não vinha. Quando fechava os olhos, só conseguia pensar naquele olhar. E me parecia que surgiam sussurros no meio do barulho do vento. Uma parte de mim tentava ser racional. Outra parte, porém, não conseguia ignorar a possibilidade de aquele beco abrigar algo fora do comum. Algo que ninguém mais queria ver ou entender. No dia seguinte, bem cedo, me arrastei até uma clínica popular para checar o tornozelo. Felizmente não quebrei nada, só foi uma torção feia. A doutora me recomendou repouso e remédio anti-inflamatório. Aproveitei para trocar uma ideia com um amigo que mora ali perto. Contei com cuidado o que tinha acontecido e o que eu achava que tinha visto. Ele só riu, mas admitiu já ter ouvido relatos de gente que jura ver uma mulher espiando pelas janelas do prédio abandonado. Alguns acreditam que seria a diretora da antiga escola, que faleceu de um jeito misterioso e nunca foi embora dali. Outros dizem que é só alguém que se aproveita do abandono para assustar quem passa. Não sei se algum dia vou ter coragem de voltar naquele beco de noite para tirar essa história a limpo. Lá no fundo, tem uma parte que acha tudo uma mistura de coincidências, medo e ilusão de ótica. Mas existe outra parte que sabe muito bem o que sentiu, a tensão real, a certeza de que havia alguém ali, no escuro, de olho em mim. Se tem algo que aprendi é que às vezes mais assustador do que confirmar se existe mesmo algo sobrenatural, é lidar com a possibilidade de não estarmos tão sozinhos quanto imaginamos, mesmo nas ruas mais desertas da cidade. Na minha cidade, todo verão era sempre a mesma história. Tempestades fortes e apagões que deixavam tudo no breu por dias a fio. Eu e minha família moramos num bairro sossegado, onde as casas ficam espalhadas por ruas pouco movimentadas. Então, quando começou aquela chuva sem trégua lá pelas 7 da noite, no primeiro dia de um temporal que prometia durar a semana inteira, a gente já sabia o que viria depois. E não demorou. Antes de a madrugada chegar, as luzes se apagaram de vez. Embora fosse algo que vivíamos repetidamente, esses apagões sempre nos pegavam de surpresa. Parecia que a empresa de energia nunca resolvia o problema de verdade. Numa reunião de moradores, certa vez, os representantes até comentaram que a rede elétrica da região estava sobrecarregada e sem a manutenção ideal, mas tudo ficou só na promessa. Por isso passamos a manter velas, lanternas e garrafas térmicas prontas para o uso, principalmente por causa da comida na geladeira. Ninguém queria perder mantimentos em meio ao calor intenso, mesmo com a chuva castigando lá fora. Naquele dia, quando os relâmpagos clarearam a rua por uns instantes, deu para perceber que o vento tinha arrancado galhos de árvore e jogado pedaços de telha por todo canto. Quando escureceu de vez, tive a sensação de que a escuridão parecia ainda mais densa por causa das nuvens pesadas. O único som era o barulho da chuva batendo nas calhas e nos carros estacionados. No começo, alguns vizinhos ainda tinham geradores ou baterias para manter umas lâmpadas acesas, mas logo percebemos que o apagão ia longe. Depois do segundo dia sem energia, as famílias começaram a ficar tensas com a falta de lugar para carregar celular e com o risco de ficarmos sem água, já que muitas casas dependiam de bomba elétrica.
Foi no fim da tarde do terceiro dia que uma coisa estranha aconteceu. Parte da vizinhança, querendo esticar as pernas, saiu para a calçada. A chuva tinha dado uma paradinha. Alguns adolescentes começaram a gritar de um lado a outro da rua, só para testar o eco e ouvir a resposta dos amigos. Meio que num clima de descontração, notei a casa da esquina, aquela que a gente chamava de Casa da Família Santana, totalmente fechada, do mesmo jeito de sempre. Essa casa passava quase o ano inteiro vazia. Os donos moravam em outra região e raramente apareciam. Eu lembrava que fazia meses que ninguém aparecia por lá. Só que, no meio daquela brincadeira barulhenta, uma lanterna de algum vizinho iluminou um movimento esquisito perto da porta dessa casa. "Tem alguém ali?" gritou um rapaz do outro lado da rua apontando a lanterna. Duas pessoas, aparentemente homens, pareciam forçar a maçaneta. Assim que notaram que foram vistas, largaram a porta entreaberta e saíram depressa do feixe de luz, sumindo na chuva fina que voltava a cair. Foi um momento tenso porque ninguém esperava um assalto em plena tempestade, ainda mais num lugar praticamente abandonado. O susto maior veio em seguida. Em menos de um minuto, as luzes de dentro daquela casa acenderam, todas de uma vez. Não conseguia entender como aquilo podia acontecer. A gente continuava sem eletricidade. Não tinha gerador ali e mesmo assim as janelas apareceram iluminadas. Parecia que alguém tinha ligado um disjuntor geral. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, as lâmpadas se apagaram de repente, deixando tudo no escuro outra vez. "Você viu aquilo?" perguntou meu marido com a voz meio trêmula, enquanto se aproximava de mim na varanda. "Vi sim. Não pode ser a nossa rede, tá tudo sem força", respondi, tentando me segurar. Do outro lado da rua, Marta, minha vizinha, saiu de casa com o marido e os filhos, todos enrolados em cobertores molhados, querendo entender o que tinha rolado. Ela parou perto do meu portão, com o rosto preocupado. "Não faz sentido", murmurou Marta. "Não tem eletricidade para ninguém. Como é que aquela casa acendeu?" Eu não tinha resposta. Ficamos ali, parados, sentindo o vento e olhando para a porta entreaberta daquela casa misteriosa. De repente, veio um estrondo que fez todo mundo se sobressaltar. A porta bateu com força como se alguém tivesse empurrado por dentro, mas ninguém viu qualquer pessoa ali. O silêncio que veio depois era sufocante, cortado só pelo barulho da chuva. Marta decidiu entrar de volta. Eu e meu marido também. Ninguém quis ficar zanzando na rua. Já passava das 8 da noite quando tudo silenciou. Eu tentava me distrair, mas estava cansada de ficar sem TV, sem internet e sem nenhuma informação. Acendi uma vela e me pus a ler um livro aleatório para ver se pegava no sono. Só que naquela noite, não consegui dormir. Eu sentia um frio estranho que me fazia tremer mesmo debaixo das cobertas. Lá pela 1 ou 2 da manhã, não sei exatamente porque meu relógio tinha parado, ouvi um barulho agudo, parecido com um alarme de carro ou algo assim. Fiquei relutante em levantar, mas a curiosidade foi maior. Meu marido foi até a janela e me chamou com um gesto. Foi difícil enxergar por causa da chuva, mas eu vi um clarão do outro lado da rua, naquela mesma casa. Uma luz forte, quase branca, escapava por uma das janelas. "Aquela casa está acesa de novo", sussurrou ele. Ficamos ali parados esperando aparecer mais alguém para checar o que estava acontecendo, mas ninguém saiu. A chuva e o medo seguravam qualquer coragem de ir até lá. O som metálico do alarme demorou a parar, e quando parou deu a impressão de que tudo em volta ficou ainda mais quieto. Meu marido conferiu a tomada. Continuávamos sem energia, como era de se esperar. No dia seguinte, já no 4º dia de apagão, o temporal deu sinais de que ia embora. O céu clareou um pouco e alguns vizinhos saíram para avaliar os estragos. Fui até a calçada e encontrei Marta, o marido dela, e uma professora que mora na esquina chamada Dolores. Todos falavam da casa da família Santana. Marta chegou a dizer: "Meus filhos foram até lá para ver se tinha alguma marca de arrombamento, mas a porta está trancada como se nada tivesse acontecido." "E aquela luz?" perguntou Dolores, franzindo a testa. "Será que eles têm alguma energia solar ou algo assim?" Ninguém sabia explicar. Muita teoria surgiu, mas nada que fizesse sentido de verdade. Quando finalmente a energia voltou no 5º dia,
A rua inteira respirou aliviada. Mesmo assim, eu não tirava o olho daquela casa. Percebi que de dia as persianas ficavam abaixadas, mas de madrugada apareciam meio abertas, como se alguém lá dentro estivesse observando. Algumas semanas se passaram. A associação de moradores, junto com a polícia, fez uma vistoria no imóvel e confirmou que não tinha ninguém ali. Pelo menos não no período em que entraram. Não acharam gerador nem nada que explicasse aquelas lâmpadas funcionando em meio ao apagão. Isso só aumentou as nossas dúvidas. Eu comecei a prestar mais atenção. Da janela do meu quarto, às vezes, jurava ver um movimento mínimo atrás das cortinas, como se alguém estivesse espiando. O mais esquisito é que, nas noites de chuva, tenho ouvido um telefone tocar. São uns 4 ou 5 toques e depois, silêncio. Teve um dia em que tive certeza de que vinha daquela casa. Até pensei em chamar alguém para conferir, mas não tive coragem. Quando deitei de novo, fiquei me virando na cama, sem conseguir dormir. Até hoje não faço ideia de como aquela casa podia acender sozinha durante o apagão. Talvez haja alguma explicação lógica, e eu só esteja deixando o medo e a imaginação falarem mais alto. Mas, toda vez que olho da minha janela, sinto um arrepio que não sei explicar. E mesmo com a rua bem iluminada agora, continuo me perguntando o que, ou quem, pode estar escondido ali dentro. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.